Fala pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou um dos realizadores do AI Festival. O AI Festival é um evento idealizado para aproximar as pessoas da inteligência artificial, desmistificar um pouco esse tema, mostrar caminhos de formas aplicadas que podem ser utilizadas aí por qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de profissional, seja uma pessoa do administrativo, do financeiro, do marketing, do jurídico ou qualquer outra área, e não só da área de tecnologia. O AI Festival está chegando, a primeira edição será aí no próximo dia 12/7, sábado, presencialmente em Ribeirão Preto, mas a gente já tem outras edições aí a serem realizadas pelo Brasil, e durante a semana a gente vai fazer várias lives de aquecimento sobre o evento, falando aí de tecnologia, falando de inteligência artificial também. Então fique ligado aí nas nossas redes, para que vocês possam acompanhar. Esse evento é transmitido em multiplataforma, então aí onde você estiver assistindo nas nossas redes, seja no YouTube, no Instagram ou no LinkedIn, fique à vontade para deixar aí seus comentários, que a gente vai abordar sobre o tema importante aqui hoje relacionado à inteligência artificial. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e realizadores que são responsáveis aí por realizar esse evento, ao Grupo WTB, Soluções Urbanas Inteligentes, e a BS for IT, Soluções de Tecnologia. Obrigado aí pela parceria. E também as empresas realizadoras, Live for AI, Grupo Usina, Ascendero e a Fuzz. Então, obrigado a todos aí pela possibilidade. Hoje a gente vai falar sobre Copilot na prática, no Microsoft Office 365. A gente vai receber alguns especialistas aqui para falar desse tema. Vamos receber o Fábio Gatti, o Marco Aurélio Cândido e o João Benito Savastano. Já vou chamar eles aqui. Opa, fala Fábio. Opa, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Novamente, obrigado aí pela presença de vocês. É um prazer receber aqui vocês, poder falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu falo o AI Festival é um evento para desmistificar a inteligência artificial, para que todos possam utilizar. E esse tema que vocês estão trazendo aqui realmente é um tema para qualquer tipo de profissional. Todos os profissionais que utilizam Microsoft Office, hoje é 100% dos profissionais, possam realmente utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, agradeço muito aí a disponibilidade de vocês e fique à vontade primeiro para se apresentar e depois já tocar aí o conteúdo, tá bom? Obrigado, Fábio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, primeiro de tudo, Marcos, obrigado pelo convite. Prazer enorme. Falar sobre essas ferramentas que nós somos fãs, então, assim, usamos no nosso dia a dia, somos eternos usuários que estamos sempre aprendendo ali, e é sempre um prazer compartilhar conhecimento. E quando me convidaram, eu falei, até coloquei lá no LinkedIn e tudo mais, não tem como a gente falar sobre esse assunto sem chamar algumas pessoas que viram a criança nascer, né? Então eu convidei o Marcão aí, o Marco Aurélio, para estar junto comigo, parceiro já de longa data. O Marco Aurélio vai se apresentar um pouco melhor, mas é outro entusiasta nas ferramentas aí. E quando surgiu o Copilot, ele pegou ela no colo, sacudiu, chamou de bebê, e agora tá vendo um adolescente ali a ferramenta já, né, Marcão? Tá começando a criar pernas, andar sozinho. Vamos ver para aqui, onde estamos hoje e para onde que nós vamos. É isso aí, Gatti. Obrigado pela oportunidade também, Marcos. Valeu, Marcos. Obrigado por esse momento aqui de troca de ideias e informações e, claro, nada melhor do que falar de inteligência artificial. Meu nome é Marco Aurélio Cândido, eu tenho um canal no YouTube chamado Dicas da Aurélio, tem também um site mesmo chamado Dicas da Aurélio, e com essa corrida toda que nós estamos aqui, né, gente, sempre correndo atrás da informação, eu me considero, como o Gatti falou, um entusiasta do Microsoft 365. Eu antes tinha ali um foco específico em algumas ferramentas, mas com o passar dos anos a gente começa a aumentar um pouco mais o escopo de trabalho aqui devido às necessidades. E hoje eu tenho um pouquinho mais de aplicativos na bagagem, mas nem por isso perdi minha paixão pelos aplicativos lá do meu início de carreira, né, Gatti? Que é o Excel, por exemplo, né? PowerPoint, aí vem o próprio Outlook OneNote, e o OneNote e assim por diante, né? Os nossos aplicativos raiz, né? Mas beleza, bora lá, vamos iniciar esse evento aqui que tem muita coisa para a gente ver. E um detalhezinho importante, antes de fazer o compartilhamento da tela também, né? O
A gente vai falar um pouquinho na prática desse recurso, apresentar e tudo mais, mas eu não sei, o Marcos, você não é da TI, né? De aplicação inicial de formação. Cara, pior que sou, e trabalhei especificamente com Microsoft por quase 30 anos aí. E o Marco, e o Aurélio aí também, também ou não? De formação? Também TI, também TI. Também tem. Então, eu sou aqui o peixinho fora d'água, né? Eu sou da área de negócios, eu sou administrador de formação e caí de gaiato nessa área de tecnologia porque eu usava o dia inteiro, o tempo todo. E a inteligência artificial está cada vez mais trazendo pessoas fora da TI, que não são do universo da TI, para mexer com robô, de repente, né? Com automação, com respostas automáticas. E a gente está muito perdido nisso tudo. E vamos entender onde que entra o Copilot nisso, por que usar, né? Com tantas outras LLMs, tantas outras linguagens, ferramentas que nós temos no mercado, por que usar o Copilot? O que ele tem de diferencial? O que muda ele? Né? Porque com tantas ferramentas a gente tem que saber qual usar na hora certa. Beleza? Vou compartilhar aqui minha tela rapidinho para a gente fazer as devidas apresentações ali. Boa. Então, Microsoft Copilot no 365. O Marcão já fez uma breve apresentação dele. O João Benedito Savastano, eu vou fazer a apresentação dele. Ele é atrasado. Ele está atrasado aí, né, na nossa palestra. Quem sabe entrará, deve ter dado algum BOzinho lá, mas ele é diretor de tecnologia, então e MVP Microsoft há 20 anos aí da ferramenta de Excel, manja pra caramba. Eu sou diretor de tecnologia, inclusive estarei no evento presencial aí no sábado, que será em Ribeirão Preto. O Marco fica em outra cidade, né? Então, quem sabe, né, Marcão? Pega o carro, vem para cá, bora tomar um cafezinho, participar do evento. Mas eu estarei presente, trocando figurinha, que um dos pontos que eu sempre falo, cara, eu vou começar a me preocupar com a inteligência artificial quando ela sentar num barzinho, tomar uma cerveja e começar a conversar. Eu falo, aí eu tô começando a me preocupar com ela. Fora isso, cara, atividade repetitiva, tecnologia, que bom, que venha, que traga mais produtividade, que reforce, que sobra tempo para a gente fazer isso aqui, pensar, bater papo, fazer networking, conceituar negócio, que é o foco principal. Porque gastar tempo batendo o dedo na tecla não agrega valor. A ideia é fazer o negócio acontecer. Então, eu sou especialista certificado e instrutor certificado Microsoft. Tem meu canal Pulo do Gato. Se inscrevam lá no YouTube. Não é um canal tão foda quanto o do Marcão aí, mas um dia eu chego lá. Marcão, você já fez suas devidas apresentações, mas pode finalizar aí, só para a gente bater o martelo e seguir. Não, pode seguir, já fizemos, já. Vamos ganhar tempo. Vamos para cima. Bora lá. Eu vou falar muito pouco de PowerPoint aqui, certo? A ideia aqui vai ser a gente realmente apresentar na prática o negócio, o tempo é curto, então vamos em frente. O Copilot, né, do Microsoft 365, primeiramente, só para deixar claro, é uma criação que veio junto, agregado às inteligências do OpenAI com o ChatGPT, enfim, que a Microsoft adquiriu, né, a utilização, e integrado à sua licença, ao seu uso do 365 corporativo. Ele tem um uso pessoal, que o Marco vai falar um pouquinho também sobre isso, mas o foco mais legal dele, mais bacana, é quando a gente começa a pensar no uso corporativo por N motivos, né? Então, nós estamos pensando hoje em suíte de produtos 365, em soluções incorporadas, em vários produtos incorporados e integrados, e que agora tem uma inteligência artificial que conversa com você. E por vários momentos a gente vai passar o mouse por ali, por aqui, em vários produtos da Microsoft, vocês vão ver que vai ter o iconezinho do Copilot que vai nos acompanhando. Ele é quase o nosso... Lembra das antigas aí, o pessoal das antigas? É aquele clipe que aparecia, né? Para lá e para cá, que a gente fala, nossa, aquele clipe do posso ajudá-lo? Agora é o símbolozinho do Copilot que vem nos ajudando para você realizar ações ali dentro do 365, né? Marcão, algo a agregar nessa parte? Não, tá tranquilo. Pode seguir. Perfeito. Boa. Então, assim, a transformação de trabalho que nós temos hoje, não só com o Copilot, mas como linguagens em geral ali, ferramentas em geral de inteligência artificial, muito tem mudado, muito tem se alterado. Hoje, as pessoas que nunca mexeram direito com tecnologia já abriram um primeiro prompt de traga uma receita de bolo para mim no ChatGPT. Isso no meio corporativo faz com que você ganhe uma produtividade muito grande de ações repetitivas ou de tempo gasto com aquela, a ata de reunião, quem anotou, quem está com a última versão do arquivo e qual fórmula eu utilizo nesse negócio e por aí vai. Então, o Copilot vem para agregar bastante essas ferramentas que você já usa no dia a dia, Excel, Word, PowerPoint e toda a Power Platform também integrada, tá? Eu acho que de PPT, a gente tem um monte de slide aqui. Eu não vou ficar perdendo muito meu tempo. Vamos lá que a gente tem bastante coisa para mostrar. Marcão, quer compartilhar sua tela aí para a gente começar o hands-on? Bora. Bora lá.
E última coisa, antes só do Marcão iniciar, mas já pode compartilhar sua tela, hein, Marcão? A última coisa, só é o ponto fundamental, tá? Que a gente vai falar sobre segurança, vai falar sobre o uso prático e tal. O Copilot, eu acho que o nome foi muito inteligente, muito feliz da Microsoft na escolha, que ele é o conceito claro do que uma inteligência artificial tem que ser. É uma copiloto, né? Você continua sendo o piloto de tudo, fala-se muito sobre ética e tudo mais, e se alguma coisa acontecer de errada na inteligência artificial, se você cometer um erro, se dados vazarem e tudo mais, quem vai ser processado? Quem que vai responder por aquilo? Não é a IA, é você. Então é muito importante você entender que o tomador de decisões continua sendo você, ela é só um copiloto. Segue lá, Marcão. Isso aí, obrigado. Bom, pessoal, aqui, para deixar claro que é possível, eu estou numa janela anônima, tá? Reparem que abri aqui uma janela dentro do meu Edge, mas poderia ser outro navegador, e eu coloquei o endereço copilot.microsoft.com. Foi esse endereço que eu digitei, tá? Então, em uma janela anônima, é só para mostrar para vocês que, em primeiro lugar, eu tenho aqui a parte de descobertas, tá? Que ele vai trazer algumas informações, pode ver, já trouxe aqui temperatura, já achou a minha localização, e que dedo duro, nem falei nada, né? Eu quietinho aqui em Osasco, já me descobriu, tá? Só que está com uma formatação Fahrenheit aqui, se tivesse 64 graus já estaria morto, mas está em Fahrenheit aqui. Trouxe algumas notícias, algumas informações. Por essa temperatura, eu achei que você estava em Ribeirão Preto. Boa! Então, essas informações, ele vem aqui dentro do Descobertas. À minha esquerda, eu tenho aqui os laboratórios. Então, nessa parte de laboratórios, eu posso adicionar mais algumas informações para ficar como se fosse a tiracolo. Dá um clique, tem acesso, mudo uma configuração ou outra, um recurso ou outra do Copilot, que são experimentais, podem aparecer ou desaparecer a qualquer momento. Outros, né, e desaparecer os que estão aqui na tela. Então, tudo que vocês estão vendo aqui faz parte, eu estou na janela anônima, repare que não estou logado, olha, sign in, não estou logado em lugar nenhum, tá bem? À minha esquerda, eu tenho um botãozinho aqui de novo prompt ou novo chat, como queiram, e o grande diferencial, na versão gratuita, neste formato que eu tenho um recurso aqui chamado Think Deeper. Este daqui é o cara, este é o processo a qual o meu modelo ele vai mais a fundo, ele vai cavar muito maior, trazer um resultado muito mais denso, mais completo, do que, de repente, aquilo que você tem nas respostas rápidas. Então, quando você deseja mais e mais explicações, use o pensamento profundo, Think Deeper aqui. Tá? Então, olha, sem conectar a nada, eu posso usar esse recurso. Por exemplo, claro, eu não precisaria disso, tá? Mas é só para mostrar para vocês quem é o AI Festival do link. Pronto. Olha, pegou coisas a mais aqui. Espera aí. Pronto. Se eu enviar isso aqui, eu não precisaria, como eu disse, eu não precisaria estar no pensamento profundo aqui, tá? No Think Deeper. Mas é só para vocês verem que ele aparece aqui um pensamento, ó. Ele vai compondo, ele fala que pode demorar até 30 segundos, é uma resposta mais demorada, mas ele vai cavar tudo que ele encontra na web, LLMs e recursos de confiança sobre o AI Festival. Então, ele trouxe as informações, olha aqui, ó, o que te espera, palestrantes confirmados, para mais informações, acesse. Então, assim, poxa, que legal. Trouxe essas informações, trouxe já prontinho, direto, não tinha, né, me preparado aqui, então só coloquei informação e acabou. Então, de novo, sem conexão alguma. Porém, agora vamos falar de um outro ponto. Quando você coloca bing.com, bing.com, a gente tem, meu navegador a primeira nunca dá certo. Reparem que eu já tenho aqui o Copilot aqui em cima, tá? Então, também estou na janela anônima. Continue em janela anônima, tá bom? Quando eu uso, aqui eu já tenho a troca por endereço do copilot.microsoft.com e já, claro, né, nesse momento eu faria o meu login, sim, porque ele vai para o modelo gratuito, porém mais controlado.
porque eu estarei autenticado. Quando eu estou autenticado, eu já tenho todo tipo de recurso de segurança da própria Microsoft, tá? Então, esses dois acessos vocês têm via bing.com ou via copilot.microsoft.com. Tá? Esse é o primeiro ponto aqui, se o Gatti quiser complementar alguma coisa, senão eu já vou para o próximo nível aqui. Um ponto é, você vai trombar com o Copilot. Você está com Windows, você vai tropeçar no Copilot. Ele aparece no Bing, ele aparece lá embaixo na sua navegação do Windows 11, ele aparece no cantinho. Você tem agora, então, o seu Copilot integrado ao Windows 11, só que daí pensando em coisas mais pessoais e não tanto para buscar coisas na web, etc. Mas você tem esse navegador, você tem o navegador Pro. Então, assim, você vai tropeçar, usou qualquer coisa do Windows, Microsoft e tal, você vai acabar tropeçando no Copilot. Olha, o Manuel Loureiro aqui colocou assim, olha, vê se o AI encontra o Benito. Boa, né? Você sabe onde que está o João Benito se afastando? O cabeçudo, deixa ele, vai. Muito bom, Manuel. Mas eu acho que nem ela vai encontrar o Benito, viu? A gente precisa do GPT mais acelerado. Pois é. Muito bem. Bom, eu vou fechar aqui essa janela privativa, pessoal, e vou trazer para vocês agora um outro formato, que já é o formato com autenticação, tá? Então, o que eu vou colocar agora, vamos trazer o modelo primeiro gratuito, tá? A princípio gratuito, mas dentro do modelo corporativo, tá bom? Estou falando já do modelo autenticado pelas empresas, que é o Copilot Chat. Esse é o Copilot Chat. Reparem que aqui em cima não tem diferença alguma, ó, aqui. No modelo por assinatura vai ter uma separação aqui, né? Então, aqui seria o modelo Work e aqui o modelo Web. Aqui eu não tenho, reparem. Então, esse é o Copilot gratuito, porém, quem tem que liberar isso para nós dentro da empresa é o time de TI. Se TI não habilitar isso aqui, você nem vai saber que existe. Então, eu estou aqui dentro do Dicas Aurélio, estou conectado aqui com o Dicas Aurélio, e ele, assim como eu liberei lá no ambiente, as pessoas desse site, dessa empresa, conseguem usar o Copilot Chat. Quais são as restrições? Bom, eu consigo carregar um documento. Isso daqui, ele vai carregar esse documento para dentro do meu ambiente no OneDrive. Porém, eu não vou conseguir vir aqui agora, eu quero anexar um documento que foi colocado numa XPTO. Não, aqui você vai ter algumas restrições. Quando você coloca um documento, eu nem sei o que é isso aqui, guia prático, sei lá, vou selecionar só para mostrar para vocês. Não vou fazer nada especial, não vou fazer prompt, nada, tá? Só para mostrar um detalhe. Ó, ele abriu o documento, explicou para que é e acabou. Ele vai dar algumas sequências aqui, mas ele é mais simples, ele é mais limitado. Não vai querer carregar 10 arquivos aqui, que não vai dar certo. Tá bem? Ele tem um formato um pouquinho mais econômico, porque é o gratuito. Mas, de toda forma, se vocês quiserem, é possível, por exemplo, carregar a transcrição de uma reunião. A partir dessa transcrição, ele faz o resumo para vocês, mas eu não consigo carregar um MP4. Nem MP3. Ele não vai fazer essa transcrição para vocês, tá bom? Para fazer essa transcrição, ela teria que estar onde? Lá no nosso stream. Ou você carregar dentro do Word esse documento de MP3, MP4, para fazer a transcrição, tá bom? E aqui no Copilot ele faz o quê? O resumo dessa reunião que aconteceu. Então, com algumas restrições, o Copilot Chat funciona super bem mesmo, bem legal, por ser um modelo gratuito. Tá? E evoluindo agora para instância, que seria a instância corporativa, tá aqui, ó. Esse é o formato para quem tem licenças. Então, eu tenho o modelo trabalho e o modelo web, tá vendo que agora eu tenho os dois, tá? Então, nesse daqui, gente, não tem tempo ruim. Aqui eu posso adicionar o conteúdo da onde quer que seja, eu posso adicionar o conteúdo dos meus contatos, de arquivos, de reuniões, de e-mails, da onde eu quiser essa informação pode surgir, tá bom? Então, podem trazer da onde vocês quiserem que essa documentação vai aparecer. Aí não tem mais limitação, aqui ele vai para uma estrutura máxima de GPT-4 ou, dependendo da complexidade, e aí segue com os agentes e tudo mais, que a gente vai dar uma palhinha aqui também para vocês. Tá bom? Pronto, Gatti, agora já fiz o briefing inicial. Fica à vontade. Eu vou pedir para você aproveitar ali, Marcão, desse briefing inicial,
Porque aqui entraremos já no Teams para conversar do negócio, mas vale a pena a gente falar rapidamente só sobre um ponto. A gente já está agora falando sobre o Copilot corporativo, certo? Isso. O Copilot já integrado à sua conta. Por que utilizar o Copilot corporativo e não utilizar um chat GPT da vida, já que, poxa, legal, tem alguns recursos, tem um DeepThink, né, por que não utilizar qualquer outra linguagem que tem aí no mercado, qualquer outra ferramenta? O que agrega a gente usar esse Copilot? Muito bem. Olha só, aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou um zoom. Aqui. Não dá, ficou tela escura, né? Olha só. Tá vendo esse escudo que tá aqui em cima, pessoal? Esse escudo, ele diz um ponto aqui chamado proteção de dados empresariais. Infelizmente, eu não tenho esse respeito, esse cuidado, esse compliance, essa segurança em outras IAs. Não tem, tá bom? Então, o que diz isso daqui, Marco? Diz o seguinte, eu vou abrir aqui, vou traduzir para português Brasil, vou colocar aqui o PT-BR, pronto. Eu já tenho todos os links possíveis e imagináveis sobre a proteção de dados empresariais no Copilot. Tá aí, inclusive, no Copilot gratuito também. Ou seja, ambos são regidos por toda a conformidade e compliance que a Microsoft garante a vocês. Então, os seus dados não são usados para treinamento, os seus dados não são usados para estudo algum, não são disseminados com terceiros, não são de qualquer forma que seja, gente, copiados e depois, num outro momento ali, expandidos para alguém que não deveria ter acesso. Então, fiquem tranquilos que a minha segurança é essa documentação que está aqui. Então, tudo que vocês acessarem hoje com o Copilot, seja o Copilot Chat ou 365, vocês têm essa garantia da Microsoft. Aconteceu no Copilot, fica no Copilot. É basicamente isso. A gente está, de novo, tá pensando em soluções corporativas, pensando em suíte de produto, tá? Então, com o passar do tempo, muita tecnologia foi sendo criada e uma sacada muito boa da Microsoft, assim como também teve do Google e tal, foi começar a criar soluções em suíte de produtos integradas para que resolva tudo o que você quiser dentro de um lugar só, com um único usuário, com um único login, tudo integrado à mesma conta. O Copilot é a inteligência artificial que integra tudo isso, beleza? Além disso, você consegue, além de toda essa parte de segurança, você consegue treinar o seu Copilot, os seus agentes e tal, que o Marco vai mostrar mais tarde também, para que ele responda adequadamente conforme você quer, para que você treine, alimente ele com manuais correspondentes à sua marca, ao seu conteúdo, a treinamentos específicos para atendimento ao cliente, enfim, você pode municiar ele de informações que são sensíveis, que são suas, que vão treinar os seus colaboradores, que vão permitir que eles usem da forma adequada e que essas informações não vazarão, como aconteceu já em casos como, por exemplo, a Samsung, enfim, esse caso virou público, né? O Marcão do usuário que foi checar um código sensível de produto novo, de toda uma parte restrita de informações, ele pegou, colocou no chat GPT aberto e falou, verifique se o meu código está correto, uma coisa mais ou menos desse tipo. E vazou, né? Então, assim, dá para deixar essas outras LLMs restritas? Sim. Mas, mesmo assim, com algumas configurações e tal. Mas você ainda está travado a um local único seu. Para você tornar ele público para toda a sua empresa, o Copilot entra. Verdade. Olha só, eu vou colocar aqui uma questão bem interessante, que as pessoas não usam como prompt, inclusive eu acho que seria um foco também. Eu já vou até preparar aqui, procurar pelo menos um slide de um material que eu tenho para... A construção do prompt, né? Boa, né? Olha aqui, ó, como especialista, eu vesti uma persona nele, tá, pessoal? Quando vocês estiverem trabalhando com o Copilot, vista uma persona. O que é? Dá um cargo para ele, dá uma atuação para ele, antes de qualquer coisa. Como especialista no M365 Copilot Chat, crie 3 perguntas de múltipla escolha sobre os principais recursos do M365 Copilot Chat, como acessá-lo, diferentes nós, como iniciá-lo. Apresente uma pergunta de cada vez, aguarde minha resposta. Depois de responder, explique brevemente a resposta correta antes de passar para a próxima pergunta. Vocês acreditam que isso vira um teste real? Assim, agora, tá feito.
Então, ele já pergunta ali para mim, tá? Qual das opções abaixo descreve corretamente como acessar o Copilot Chat? Através do menu ajuda? Não. Usando o aplicativo Copilot Chat disponível no Teams, no Outlook, instalando o plugin externo, acessando o site Copilot com a conta pessoal. Bom, olha, algumas das opções aqui, né? Como o Copilot Chat seria a alternativa B. Então, vou chutar aqui, tá? Ó, alternativa B, enviar. Olha só, ele vai dar uma correto marco, explica para mim e já sugere a próxima pergunta. Então, novamente, ele vai dar aqui, ó, quais são os nós, né, os nodes do Copilot Chat. Então, eu vou escolher a alternativa aqui, vou fazer rápido, não vou nem olhar para a questão, vou chutar aqui só para vocês verem. Vamos ver, ó, boa tentativa. Ufa, puxa vida, sério, sério. Aí, o que ele pode fazer? Eu poderia ter pedido no prompt. Olha, se eu não atingir 75%, formule 2 novas questões daquilo que eu errei. Eu poderia ter feito isso lá no prompt, tá? E aí, a pergunta 3, sei lá, vou errar de novo aqui, vou mandar mais uma e ele vai terminar me explicando aqui novamente que eu não consegui, tá vendo? Não consegui. E aí, se quiser, posso criar mais perguntas ou te ajudar com exemplos práticos. Então, assim, eu criei uma enquete em tempo real sobre o M365 Copilot Chat. Olha que fantástico. Já tinha visto isso aí, Gatti? Diferente, não desse jeito, mas já tinha visto uma brincadeirinha legal desse tipo. Mas agora, ele trazer as respostas como sendo A, B, C já pronto para clicar, eu não tinha visto. Legal, legal. Legal, né? Agora, qual que é mesmo que o pessoal usa lá? É para fazer mentimeter? Acho que é esse, sei lá, tem uns negócios meio nesse sentido de criar enquetes, não tem? Tem vários, né? Tem Tem vários, FlexCube, né? tem várias ferramentas que usam isso. É isso E aí aí. tá ali. E daí você pode incorporar isso num teste que você vai colocar para sua equipe, por exemplo, já deixando para ele randomize questões e de perguntas e compila esse negócio e depois você coleta as respostas. Enfim, os usos práticos são diversos. A ideia é a gente praticar um pouquinho nisso daí. Quer mostrar Excelente. aproveitando que você está com a sua tela, o seu PowerPoint com aquele carinha, ou você quer ir procurando enquanto isso que eu vou mostrando? Pode mostrar aí, pode mostrar. Mostra você. Tá. Fica à vontade. Beleza. Marcos agora, né? Eu vou te pedir para você trocar a tela para mim, então, por favor. Aí, estamos lá. Pessoal, vou mostrar algumas brincadeirinhas práticas aqui para vocês, algumas brincadeirinhas de comandos, de execuções e tudo mais. Imagina que eu vou fazer um PowerPoint agora para apresentar para vocês no AI Festival ou em qualquer outro local, e eu quero explicar, né, como que funciona o evento, qual que vai ser minha palestra ou qualquer coisa do gênero. Então eu vou abrir aqui um PowerPointzão, bom e velho PowerPoint, e como eu tinha comentado com vocês, a gente tropeça e cai no Copilot, né? Eu abri aqui o, o PowerPoint, ele já traz para mim aqui no cantinho, Copilot. Na página inicial, ele já traz ali no cantinho, Copilot. Já tinha essas sugestões de design, esse cara permanece e ele tem agregado muito, ele tem mudado bastante nos últimos tempos. Então, os designs estão ficando cada vez melhores aqui na direita, mas ele não faz parte do Copilot, é só um extra ali, tá? O Copilot, então, eu posso tanto clicar nele aqui em cima, na direita, quanto eu posso clicar aqui para ele na esquerda aqui, e eu posso pedir alguns comandos. E ele tem também facilitado, melhorado, trazido algumas coisas, por exemplo, trazendo alguns prompts meio que já estruturados, né? Então, crie uma apresentação sobre. Se eu venho e dou um clique aqui, ele já vai mostrar para mim que ele vai começar a fazer a construção, né, do meu prompt ali, já trazendo o prefixo. Eu posso trazer para ele referências de arquivos para ele se basear neles, sejam apresentações já prontas, sejam documentos PDF, sejam, enfim, coisas que eu quero trazer para que agregue, né? Até 5 arquivos dessa apresentação para ele fazer referência. E eu vou escrever sobre o AI Festival. Deixa eu pegar o link aqui do AI Festival, inclusive, né? AI Festival, Ribeirão Preto, tá aqui. O AI Festival no site. Porque eu não estou na organização do SharePoint, deixa quieto. Eu tenho que fazer a liberação. Mas sobre o AI Festival, que será realizado no dia 12 de julho de 2025,
em Ribeirão Preto, no Dabi Business Park. Minha palestra será sobre Copilot no Microsoft 365. É isto. Então, eu escrevi aqui qualquer coisa, só para mostrar para vocês na prática, e eu vou pedir para ele agora, então, gerar meus slides. Ele vai pensar um pouco, vai rodar aqui um pouquinho, e vai começar a gerar para mim. E percebam que eu não dei em momento nenhum as separações, as seções, como eu gostaria que ele separasse, e mesmo assim ele vai construir da forma que ele achou adequado. Eu posso vir aqui, modificar as seções, ó, jogar esse cara aqui, mais um, ó, adicionar um novo tópico, onde eu peço para ele, logo após isso, adiciona mais um tópico aqui antes de entrar no próximo. Eu posso chegar em um específico e falar, não, esse eu não gostei, programação do evento não é relevante, ou introdução ao Copilot eu não quero. Eu posso simplesmente modificar aqui, ó, mudar a posição de um com o outro, para falar como eu gostaria que ele apresentasse, e vou pedir para ele gerar os slides. Após eu fazer essa configuração inicial de estrutura das sessões, ele vai começar a fazer os slides para mim. Ele já gera com imagens. Esse banco de imagens também é outro que é muito legal da gente pensar, que é tudo free para uso, é tudo já com a garantia que você vai poder utilizar, não vai ter nenhum problema de direitos de imagem e tudo mais, é só sair usando, né? Vamos deixar ele gerar lá um pouquinho. Enquanto isso, pessoal do chat aí, interajam conosco, falem alguma coisa, manda dúvida, fiquem à vontade. Já vi que tem um pessoal aqui falando que vai no evento, né? O Matheus Viana Machado. Se esse aí não fosse, aí ia ficar... Pô, aí não dá, né, Machado? Né, ô Matheusão, você tem que ir. É um dos nossos organizadores ali também do evento. Então, tá gerando. Nossa, slide pra caramba, hein? Acho que eu exagerei um pouquinho na pedida. Tá ali. Gerou todos os slides, já com uma documentação, já com transição entre eles, com tópicos, com imagens e tal. E o bacana ô Fábio, mas eu não gostei de tal coisa. Tudo bem, você edita, você pode modificar, inclusive lá no acerto pontual. Você vem nesse slide específico, você clica no Copilot e fala para ele, aqui você modifica, ou adiciona um slide a partir daqui, ou resuma essa apresentação para mim, que eu vou até fazer isso aqui, ó. Ponto. Resuma essa apresentação e deixa ele rodar. Ele vai ler todo mundo, vai trazer para mim o resumo dessa apresentação e falando já em tópicos, tá? Então, se eu quiser, eu posso lá dar uma navegada ali e vendo como é que ficou. Ele traz os slides, se der um clique, ele vai para mim até lá, ok? E, enfim, não vai ficar tão profissional quanto se você fosse lá um designer, pegasse o PowerPoint, montasse na mão, animação e tudo mais. Claro que não, mas é um caminho, o grosso do trabalho está pronto. Aí você vai só modificando aquilo que você quer. Certo, senhor? Certíssimo. Ajuda demais, né, cara? Ajuda demais. Eu não sei vocês, mas olha, eu odeio perder tempo no PowerPoint. Eu não gosto de construir aqui. Eu fico lá e falo, gente, ó, vai, foco no hands-on. Eu não gosto muito de ficar com apresentações, eu gosto de apresentar na massa mesmo o negócio acontecendo. Então, tá ali, criou para mim, posso salvar. Marcão, tá com o seu prompt pronto aí? Tá prontinho aqui. Beleza. Compartilha a tua tela aí, então, agora, o Marcos, coloca dele aí, depois eu volto com a minha. Tem algumas dicas aqui, pessoal, de prompt simples do próprio Copilot para vocês usarem, então, para quem está com assinatura, né? Então, coisa simples, elaborar um e-mail, criar ali você tem uma thread de 5, 6 e-mails, criar um resumo de todos esses e-mails que estão ali dentro dessas conexões, né? Dessas mensagens, fazer um novo e-mail com base em algum contexto. Então, tem essas informações, mas será que é só isso? Não. Eu vou passar aqui para vocês agora o truque Master Blaster de como criar um prompt do modo correto no Copilot. Mas eu já faço o ChatGPT, já faço dentro do Gemini, eu já faço dentro do Cloud AI, dentro do Llama, dentro do raio que eu parto AI. Não, calma. Aqui dentro, nós temos uma estrutura que ela vai acessar SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook, vai acessar alguns contextos de chat do Teams com reuniões. Então, assim, primeiro, tem que dar o seu objetivo. Que tipo de resposta que você quer? Seja objetivo. Lembra da persona lá? Atue como especialista no Microsoft 365? Seja específico. Segundo ponto, contexto. Explique o porquê.
Conte a história. Pensa que é um funcionário novo na empresa. Você tem que dar todo o contexto. Ele não sabe onde fica o sanitário, não sabe onde toma café lá na empresa, lá num restaurante ali da empresa, onde tem aquele refeitório, o cantinho ali que o pessoal toma um café. E aí? É um funcionário novo, uma funcionária nova. Não sabe, não tem que saber mesmo. Você vai lá e explica, olha, pega ali, entra no corredor, vira à direita, aquela salinha com a porta de vidro e tal. É ali que fica. Então, esse é o contexto que sempre nós temos que dar. O Gatti foi muito feliz. Ele falou assim, ó, é um copiloto. Perfeito, é o copiloto. Ele não tem que saber tudo. Você é o piloto, nós somos o piloto. Então, assim, gente, conte a história, não economize, não economize. Se tiver que gastar 3.000, 4.000 caracteres na criação desse prompt, gaste, porque é aqui que está o segredo de você ter um resultado muito bem denso, tá bom? Qual é a fonte? Se eu estou falando de um Copilot Chat, não adianta falar de OneDrive, não adianta falar de SharePoint, não adianta, porque ele não vai entrar na fonte, não vai entrar nos seus e-mails. Se você está falando de um Copilot Pro, ele vai ter acesso aos seus e-mails, vai ter acesso às suas reuniões do Teams, no Copilot Pro, mas não vai ter acesso a SharePoint. Mas se eu estou falando de um Copilot para 365, ele tem acesso a toda a documentação que você tem acesso. Não adianta falar assim, ó, o que o Fábio Gatti guardou no OneDrive ontem? Ele não tem esse acesso, você não tem esse acesso. Tá? Então, assim, a fonte é a fonte de informação que você quer buscar esse contexto que foi explicado aqui. E para terminar, qual a expectativa? Como é a devolutiva disso? Você trabalha com os termos jurídicos, você trabalha no hospital, você trabalha na área de vendas, você é administrador como o Fábio Gatti? Então, ajuste o linguajar, a devolutiva, para a sua atuação. A partir disso, gente, é onde nós temos um exemplo muito rico. Olha aqui, ó. Troque as palavras, tá? Gere de 3, crie, transforme, edite, ilumine. É a palavra que vocês podem usar. Ilumine, parafraseie. Então, vocês podem usar aqui algumas palavras de utilização objetiva. Na sequência, faça o contexto. Depois, aonde que ele vai buscar? E termina com uma expectativa, que o meu aqui parece que deu ruim ali, ficou atrás, né? Mas é para ajudar a se encontrar rapidamente. Então, aqui, ó, só para dar um outro exemplo, aqui, pronto, está feito. Dá uma olhada nesse daqui. Esse é muito simples mesmo. Agora, olha esse. Esse eu estou falando o que eu quero, para que eu quero, aonde eu quero e qual é a expectativa. É que as pessoas hoje parecem que são tão imediatistas que pensam que a inteligência artificial vai ler o cérebro dele, né? Vai conectar via Bluetooth e assim, vai trazer tudo que ele precisa no contexto gigante. Não. Que a palavra ainda não ajuda, né? As palavras inteligência artificial. Cara, não existe ainda. Estamos longe ainda do conceito de inteligência mesmo, né? Ele é muito mais um trabalho sobre busca a próxima palavra, o que encontra mais, o que faz mais dentro do contexto, etc. Não é inteligente a ponto de entender o que você está falando, porque na nossa comunicação a gente vem cheio de ambiguidades, fala com um tom diferente, dependendo da ironia, dependendo do que for, a gente consegue entender o contexto. Ele, por si só, se você não apresentar o contexto, ele não vai entender. Então, normalmente, as pessoas estão utilizando não só o Copilot, mas qualquer outra linguagem qualquer outra ferramenta de IA, LLM, enfim, como se fosse um Google. E não é. Tá? Então, aquele prompt 1 é o que todo mundo usa. Então, gasta um tempo. Pensa que você está economizando tempo. Então, gasta tempo deixando o prompt o mais redondo possível. É isso aí. Perfeito. Era esse slide aqui, tá, gente? Eu vou tirar, tá vendo? Foi só para dar essa ideia, porque as pessoas pensam que é um ChatGPT. ChatGPT não adianta você dar um contexto que ele nunca vai entrar dentro do seu Teams, do seu SharePoint, do seu Outlook. Ele nunca vai entrar. Então, por isso que são ferramentas diferentes, separadas no nascimento, ferramentas diferentes, ideias, interpretações diferentes. Então, o prompt que você usa no ChatGPT, você não usa no Copilot e vice-versa. Tá bem? Era isso. Beleza, Gatti. Bom, voltando com prática um pouquinho aqui,
Vamos voltar com os exercicinhos. Eu vou abrir com vocês um negócio, tá? O Word. Eu não sei vocês, mas olha, eu tenho uma história de amor e ódio com essa ferramenta aqui. Eu apanho muito dela. Eu acho que eu brinco que eu já dei até aula disso daqui e eu sempre me pego falando assim, cara, mas por que que não enquadra? Minha cabeça é muito mais Excel. É, e é legal pra caramba a gente enxergar alguns usos práticos aqui do Word também e como que ele consegue trazer umas facilidades para a gente, tá? Por exemplo, gere uma proposta padrão, gere um documento relacionado a, e você pode ir montando alguns desenhos prontos que com isso você chega na sua resposta mais rápido. Mas eu vou trazer umas brincadeirinhas. Imagina que eu estou tentando fazer um artigo científico e eu trouxe aqui uma imagem de uma citação de um livro de um professor amigo nosso, que está aqui inclusive o livro, que é este carinha aqui, ferramentas computacionais de apoio à tomada de decisão, e daí eu falo, nossa, eu quero montar uma dissertação com base nesse livro, quero pegar um tópico, daí eu vou lá, tô lendo, e eu falo, nossa, deixa eu tirar uma foto dessa página. Eu vou lá pegar uma página dele, e tá lá com todas as informações ali, certo? Então imagina, você tá com um livro, você quer pegar esse trecho todo e jogar ele para o seu Word, tem que ser por escrito, certo? Hoje o ChatGPT e tantas outras já fazem isso muito tranquilamente, mas eu já estou lá no meu Word montando meu documento, né? Por que não? Vou até pegar o promptzinho aqui, que vai ser, ó. Cadê? Primeiro abrir o Copilot, pegar aqui a imagem, vou arrastar a imagem aqui para dentro, certo? Soltei e vou falar para. Ah, não, é outro caminho. Extraia o texto desta imagem. E vou falar aqui para ele, no maisinho, adicionar uma imagem. Essa imagem eu posso carregar desse dispositivo, que eu vou pedir lá para ele. Está na minha área de trabalho. Copilot. Está aqui. E vai. Ele vai trazer para mim, vai ler toda a imagem aqui, o textinho da foto que eu tirei, vai ler todo o texto e já vai transcrever ele aqui para mim, tá? Eu já poderia parar por aí e falar para ele: opa, obrigado, já está aqui tudo transcrito, bonitinho, certo? Quando ele terminar ali de carregar, ó, posso pedir para ele inserir. Ele já vai pegar esse blocão de código inteiro e colocar. Inclusive, se precisar de mais alguma coisa, esses textinhos a mais que ele veio de lambuja, ele colocaria junto. Mas eu posso fazer para ele mais coisas. Por exemplo, ele traz opções. Resuma o texto extraído ou explique os principais conceitos mencionados. Posso utilizar as sugestões dele. Ou eu posso também chegar aqui e falar o seguinte, ó. Vou pegar todo esse cara aqui. Prompt que já deixei pronto. Crie agora uma dissertação, trazendo todo esse texto extraído como citação. Escreva considerações e relacione com o tema ferramentas computacionais, parará, parará. Traga no final uma referência bibliográfica dessa citação, que é o livro, e o do professor Marcos dos Santos. Mandei rodar. E tá lá. Deixa agora ele pensar um pouquinho, enquanto eu estou guardando meu livrinho aqui. Aí sim, Gatti, olha só. Top Olha lá. isso. Tá lá. Fantástico. Dissertação pronta. Fábio, você vai usar isso aqui? De jeito nenhum. Só que a parte base da escrita e bastante conceito já foi feito. Eu posso pegar esse cara e trazer ele para cá, ó. Pronto, inserir. Ele já trouxe tudo aqui para mim. Eu posso seguir as orientações que ele tinha colocado também, inclusive, de falar, me traga alguns exemplos práticos disso. Então, ó, me traga exemplos práticos de uso dessas ferramentas. Então, perceba um contexto que a gente estava falando. Em momento nenhum agora, eu falei que ferramentas são, em momento nenhum eu falei sobre qualquer outra coisa. Estamos num contexto de chat onde ele está entendendo o passado que foi preenchido e ele já trouxe dessas ferramentas. Pronto, já trouxe ali. Posso usar. Explique como escolher a ferramenta adequada para cada caso. Cliquei e vamos embora. Então, eu posso ir brincando com tudo isso. Além do que, eu poderia chegar aqui nessa digitação específica que foi gerada, enquanto ele está rodando lá. Eu vou chegar aqui com o meu meu Copilot, e vou falar. Não tem como. O TDAH às vezes bate forte. Vou selecionar essa área aqui específica, eu vou falar para ele, cara, reescreva para mim essa parte, reescreva automaticamente. Ele vai reescrever todo esse trecho, certo? Tentando mudar algumas palavras. E quando ele termina, eu posso vir aqui e pedir para ele algumas sugestões e falar assim, ó, substituir, inserir abaixo, ou regenere, ou se não, o que você quer que altere? Então, ó, trouxe alguma sugestão, torná-lo mais conciso. Então, eu vou escrever como um poema. Vamos ver.
Nossa. Jesus, não sei, nem imagino que vai sair disso aqui. Aí, Meu ó, Deus. pesquisa operacional, ciência multidisciplinar, onde sistemas diversos não só caminhar. Jesus, tá? Então, é isso aí. Então, ali, ó, substituir, nós temos nossa poesia do Copilot montada, tá? Então, este é um exemplinho de como a gente consegue fazer a construção, e ele trouxe, inclusive, com algumas estruturações já de tópicos, enfim. Eu posso pegar todo mundo, inclusive, e falar para eles reescrever tudo numa tacada só, que daí ele vai fazer mais bonitinho. Tá, ó, selecionei todo mundo, reescrever automaticamente. Ele vai colocar com os títulos, com uma estruturação um pouco melhor até, e daí a gente está fazendo isso aqui, então, já no Word mesmo, e não no menuzinho lá da direita. Lá é um assistente para fazer as criações do conteúdo, e por aqui é um assistente até mesmo de edição do texto, que acabou ficando praticamente a mesma coisa, mas muitas vezes ele aumenta o tamanho da letra, faz algumas brincadeiras ali. Outra brincadeirinha que eu quero trazer aqui no Word vai ser o seguinte, ó. Imagina só, vai ter um evento agora, certo? Aqui do AI Festival. Quero trazer o Marco para cá, certo? Então, eu vou chegar aqui no meu Copilot e vou falar para ele, ô Copilot, gere uma lista com os 10 principais hotéis de Ribeirão Preto, /SP, de acordo com o Booking.com, para um hóspede adulto. Nas datas entre 10/7/2025 e 15/7/2025. Traga o preço da hospedagem e as estrelas de avaliação. Vamos ver como é que vai trazer isso aqui? Então, eu estou colocando ele para fazer pesquisa para mim, inclusive, né? Não só vai gerar o textinho, como ele já vai fazer pesquisa. E olha lá que bacana, né? Já trouxe alguns dos hotéis ali que ele listou como principais, não sei qual foi o critério dele de avaliação, que eu posso, inclusive, explicar isso para ele. Então, ó, liste hotéis com café da manhã, mostra hotéis com cancelamento gratuito. Eu posso chegar para ele e falar assim, tá bom, mas ó, seguinte, classifique os hotéis da maior para menor avaliação. Então, dentro do que já foi feito, eu quero que ele classifique do maior para o menor baseado em avaliação. Então, ele já pegou a lista que ele tinha e reclassificou. Legal. Agora eu vou falar para ele diferente, falar, terminou lá o evento, vou chegar lá com o Marcão, a gente vai lá para o Pinguim, ou vai lá para o Bar do Nelson, comer uma parmegiana, vamos aproveitar a vida lá do centro. Então, eu vou falar para ele, agora traga também qual a distância aproximada de cada um desses hotéis em quilômetros com o Teatro Dom Pedro II, que é lá no centrão de Ribeirão, né? Então, tá lá, trouxe a lista, já trouxe para mim com a distância para o Teatro Dom Pedro II. Quando ele terminar de fazer isso aqui, cara, é brincadeirinhas. Dá para fazer isso nas outras linguagens? Claro que dá. Dá para fazer isso nas outras ferramentas? Claro que sim. Mas eu já estou montando um documento, já estou fazendo uma coisa, está integrado aqui. E vai que, por algum motivo, eu quero fazer a inclusão de alguma coisa que está, de novo, no meu SharePoint, no meu OneDrive, algum documento específico, para poder montar um manual padrão, né? Eu vou falar aqui para ele inserir. Bacana. Ficou assim. Só que eu quero chegar para ele e falar, cara, legal, mas eu não queria apresentar desse jeito, tá muito ruim de enxergar. Eu posso selecionar todos esses dados aqui, selecionar todo mundo, e falar para ele visualizar como uma tabela. Quando eu clicar, ele vai reestruturar todo mundo aqui, já construindo uma tabelinha dos dados, ó. Fantástico, hein? Caramba! Isso que é legal. Daí, você está com uma tabela no Word, se você quiser fazer somatório, você pode fazer as brincadeiras que você quiser, você pode manter e está lá. Ele já deixou na ordenação que a gente pediu. Para a gente fechar este carinha aqui, antes do Marcão chegar com os agentes, fechar com chave de ouro aqui, Marcão. Vamos falar do Excel, né? Por que não? Por que não, né? Por que não? Olha só. Esse é um dos caras que eu torcia muito o nariz. Eu não sei se é porque eu gosto de montar minhas coisas no Excel, ou porque ele era ruim mesmo. Mas eu tô começando a distorcer o nariz, porque tem muita coisa acontecendo agora, você começa a olhar e falar, peraí, isso aqui tá legal agora, hein? Verdade. Olha só. Tem muita coisa agora que você vai falar, veja bem. Baixei do meu sistema algumas bases, tá? E daí, quando eu baixei lá do meu sistema, eu tenho uma base cadastral, onde eu tenho os meus produtos, onde está falando qual é o código do produto, o meu produto, a categoria, público-alvo, o valor. Oi?
Só comenta que, nesse caso, obrigatoriamente tem que ser uma tabela, por favor. Eu vou fazer isso, inclusive, aqui, ó, que tá sem. Show? Perfeito. Boa. E isso é um ponto, tá? Para quem vai trabalhar, enfim, aí entra em outros conceitos, mas para quem vai trabalhar com Excel e pensa em migrar para SharePoint, Power BI, ou quer fazer um bom uso de base de dados e tudo mais, tabela, pelo amor de Deus. Mas, por enquanto, vamos deixar assim, ó. Eu tenho essa tabelinha, então, de cadastro, onde tem todas as informações do produto. Uma capivara inteira lá do meu produto, linha a linha, cada produto numa linha. Beleza. Tenho aqui do ladinho a minha tabela cadastral de cidades. Então, cada linhazinha, uma cidade específica e o seu código de cidade. E eu fui lá na minha base e baixei as vendas dos últimos meses, né? As movimentações que nós fizemos. E ela veio assim, desse jeito. Quando a gente vai fazer análise, normalmente a gente pressupõe, vamos lá para os manjadores de Excel aí de plantão, que estiverem assistindo, a gente tem que começar a trazer as informações lá do cadastro para cá, para depois poder montar uma tabela dinâmica, para depois poder fazer cruzamento de dados, fazer um monte de coisa. Porque se eu olho aqui, ó, código do produto, PROD 01. Eu não tenho mais nenhuma informação do produto aqui, eu não tenho nada qualitativo dessa minha base de dados. Eu tenho só a informação de qual foi o produto. Para eu trazer que esse produto era para público-alvo mulher, eu tenho que tirar essa informação daqui e trazer para cá. O bom e velho PROC-V da vida traz dados de um para o outro e vai, né? PROC-V e vai fazendo. E você puxa um, vai, faz outro, faz outro, faz outro. Ô, Fábio, eu não sei fazer. Ou, eu sei fazer, mas pelo amor de Deus, tem que ficar fazendo isso para todo mundo. Enfim. Para eu utilizar agora o Copilot dentro do meu Excel, tenho duas premissas muito importantes, tá? A primeira, que é fundamental, senão ele não funciona. Tem que estar na nuvem e tem que estar com habilitar o salvamento automático, tá bom? Então eu vou pegar esse cara, vou jogar ele numa drive qualquer meu aqui. Deixa eu trazer aqui no intranet, documentos, não. Vou colocar aqui no treinamentos, pronto. Trazer ele para cá. Arquivos para palestras. Vou pegar ele. Trouxe para cá. Bom, já deu ali o íconezinho de sincronização, já estou em nuvem, executando esse meu arquivo. Quando eu abrir agora ele por aqui, abrir o Copilot, ele já vai habilitar aqui para mim, ó, habilitar o salvamento automático e, tadá, aqui em cima já ficou com habilitar o salvamento automático marcado e habilitou meu Copilot. Legal. O que eu posso fazer? Primeira coisa, a indicação é que seja feito com tabela. O Copilot hoje já consegue trabalhar com dados sem ser tabela, tá? Mas a indicação é que a gente trabalhe com tabelas. Então, eu vou vir aqui, inserir, tabela, beleza? Essa minha tabela ele já marcou todas as linhas, vou dar um OK e vou dar um nome para ela. Vou chamar aqui de T-Vendas. Enter. Então eu tenho as tabelas T-Produtos, T-Cidades e T-Vendas, tá bom? Eu vou chegar agora aqui no meu Copilot e vou falar o seguinte, ó. Inclua as colunas da tabela T-Produtos, que está na planilha Cadastros, relacionando com a coluna Código Produto na T-Vendas. E estou deixando claro para ele, ó, o que cruza um com o outro é a Código Produto. Puxa lá. Vou dar um OK? E vamos lá. Eu ia ter que fazer todos aqueles meus PROC-Vs, trazer os dados e tudo mais. Olha o que ele vai fazer aqui para mim. Já identificou todas as 33 mil linhas que eu tenho de vendas aqui. Você está vendo que ele ficou até meio com as cores roxeadas ali do Copilot, como se ele estivesse incorporando os dados ali, baixando, lendo tudo que está lá. E a partir dali que ele vai gerar os resultados. Então ele está lendo, né? Eu até esqueci de reduzir um pouco, 33 mil linhas demora bastante, mas tá lá, rodou. Já trouxe todas as informações que eu queria. Ó. Olha o que eu vou chegar para ele e falar, tá bom, insere as colunas aí. Nada nessa mão, 5 colunas criadas prontas, sem precisar fazer nada, inclusive ele utilizou o PROC-X, né, função nova, que substitui o PROC-V e etc. Eu posso chegar para ele, um pouquinho legal isso aqui, né? E eu posso chegar para ele, aproveitar esses dados que já estão prontos, agregar mais coisas, trazer as cidades e tudo mais, mas mais do mesmo, vocês já entenderam. Mas imagina que eu tenho então todos os meus dados aqui. Eu chego para ele e falo, tá, eu vou precisar montar análise de dados agora. Eu não sei qual. Então é o seguinte, ó, primeiro de tudo, mostra uma sugestão de uma coluna para mim. Além das que eu já tenho, tem mais alguma coluna que eu posso criar? Vamos ver. Eu já sei qual ele vai criar, porque é padrãozinho. Ele vai bater o olho e vai falar, cara, tem valor unitário e tem quantidade, mas não tem o valor da venda.
Tem valor unitário, tem quantidade, mas não tem valor da venda. E aí? Olha só. Falou só, receita total, quantidade multiplicada por valor unitário. Insere a coluna. Pronto. Inseriu. Agora eu vou chegar para ele e falar. Mostrar insights de dados, cara. Mostrar insights. Pensa para mim que eu tô com preguiça de pensar, né? A inteligência, a artificial é inteligente, mas a nacional, a natural aqui é meio boa. Pensa aí para mim. Então ele vai lá pensar, mostrar insights de dados, está refletindo ali sobre todas as informações, e ele vai começar a gerar insights de cruzamentos. E quando começar a aparecer aqui os insights, vocês vão ver que da hora que ele traz, tá? Tá lá pensando, analisando. Deixa ele no tempo dele ali. Só que quando eu abri aqui o menuzinho, eu travei ele. Será? Acho que tá. Eu quebrei a ferramenta? Ó, eu acho que sim. Vamos ver. Fazer igual a piadinha. Tente novamente. Tente novamente, tá bom. Vamos lá falar aqui para ele, ó. Posso ver outro insight? Tá. Aqui, ó, já tinha carregado, ó. Eu vou falar para ele. Posso ver outro insight? Ele tá fazendo para mim. Posso ver outro insight? Posso ver outro insight? Ele tá querendo análises, mostrando vários tipos de insights que ele faz. Eu coloquei agora, obter resultados de uma análise mais profunda usando Python. E ele vai trazer para mim também. Então, aqui, agora a gente consegue utilizar Python dentro do Excel. Então, ele vai raciocinar, vai ver tudo que dá para ser feito ali e vai criar alguns insights usando Python, né? Então, tudo isso gerado, todo esse carinha lá montado, assim que ele terminar de gerar o Python, vai ter um botãozinho de gerar todo esse, montar para mim a apresentação. Vocês vão ver. Ô, Gatti, só fala para todo mundo que está ouvindo aqui qual a licença de Copilot que você está usando aí, por favor. Nenhuma. Qual que é a questão aqui, tá? São alguns tipos de licença que nós temos, né? Na licença corporativa, você tem algumas restrições. Você pode utilizar, mas você tem algumas restrições. Já na Family, tanto na Family quanto na Personal, ele está liberado, tá? Então, ele teve alguns problemas, não conseguiu. Tudo bem. Eu vou chegar para ele agora e falar assim, vai mostrar insight de dados de novo, porque ele deu um probleminha e não rodou. Enquanto ele vai rodando aqui. Na Family e na Personal, você tem o Copilot liberado, pronto para utilizar, tá? Do jeito que está aqui, sem pôr nem tirar. E como eu tenho algumas licenças atribuídas aqui no meu, eu tenho só que fazer a checagem. Eu acho que no Pro você tem que pagar para poder utilizar, certo, Marcão? Não tenho certeza, mas... Então, eu tenho a minha licença pessoal, eu tenho as das empresas e tudo mais, então o Copilot está vindo de uma delas. Ó, tá fazendo agora ainda. Tá fazendo. E assim, só para... foi o que eu falei, 33 mil linhas eu acabei extrapolando um pouquinho na brincadeira. Como é a apresentação, eu quero que seja ágil, eu deveria ter deixado 10 mil linhas, ficar um pouquinho menor. Mas de toda forma, tudo isso montado, todo esse cara pensado, hoje ele consegue inclusive realizar ações para você. Se você chegasse, por exemplo, e falasse, na coluna F, que é a quantidade, eu quero que você pinte de verde todas as vendas que foram superiores a 8 unidades. Ele vai fazer para você. Então, hoje, além de inclusões de colunas, criação de gráficos, criações de apresentações, ele consegue realizar ações para você já prontas. Inclusive, lá o Python que eu tinha clicado, ele deu um probleminha. Eu realmente acho que na hora que eu abri ali, eu dei uma crechada nele. Aí, fez. Aí, foi. Então, adicionar uma nova planilha, por exemplo, né? Esse cara aqui, esse adicionar uma nova planilha, vocês viram que ele adicionou somente esse cara. Como ele deu umas travadas e tal, quando eu adicionar a grade de apresentação, ele teria colocado todas as apresentações uma do lado da outra. Tá tudo bem, faz parte do ao vivo, a gente tá sujeito ali. Ele montou, então, uma tabela dinâmica para mim e o gráfico já prontos. Pop.
Beleza? Então, assim, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, essa tentativa ali de algum momento, falar, nossa, eu preciso criar algo para minha ferramenta no Excel, no Word, daí vai lá no ChatGPT. Daí fala, eu não posso gerar isso para você. Eu posso te passar as instruções e os caminhos. Ou eu posso fazer não sei o que lá. Ou ele gera e não está muito legal. Quando ele gera o arquivo, é um arquivo meio genérico que não está com todas as soluções. A ideia, de novo, do Copilot é não só tornar isso o mais seguro possível, incorporado na sua empresa, com todas as suas regras e tudo mais, mas também ser a melhor ferramenta para aplicações práticas no 365. Então, essa é a ideia, tá? Marcão, mais alguma coisa? Gostaria de compartilhar mais algo? Sim. Tem a parte final agora dos agentes, né? Para a gente Opa, dos encerrar. agentes. É o seguinte, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu só conectar aqui, trazer minha tela. Opa, aí. Novamente, falando agora para vocês sobre os agentes, deixa eu comentar um agente aqui que é bem interessante, que é o agente que ele personaliza imagens, não que o Copilot do M365 não faça, faz, tá? Mas nós temos um agente específico para isso. Se aqui à sua esquerda não tiver aparecendo os seus agentes, você pode clicar em todos os agentes e localizar o agente aqui, tá? Pode reparar que tem um ver mais, olha. Aqui são todos os agentes que você tem acesso e tem os agentes desenvolvidos pela Microsoft, tá? Tanto aqui como aqui. Tá vendo que ele está em duas posições. Eu posso, inclusive, clicar nos 3 pontos aqui e fazer uma marcação, como ele está falando, né? Então, ele fica fixado aqui para nós, ó, o Visual Creator. Então, eu vou colar aqui um prompt para vocês verem. A princípio, criar uma imagem, né? Criar uma imagem de uma pessoa com 45 anos, blá, blá, não sei o quê, não sei o quê. E no final, eu estou arriscando, hein? Tirando fotos sobre o evento do AI Festival. Vamos ver se vai acertar? Espero que sim. Tomara que não me deixe na mão. E espero que ele faça uma imagem ultra realista, sabe por quê? Ele vai para um modelo agora de GPT que é o 4O. Reparem que ele começa de cima para baixo. Ele não fica, ele antes ficava um quadrante, e ele montando um quadrante, ele fazia até 4 imagens. Agora não, agora ele vai fazer uma única imagem, numa qualidade excepcional, que eu não preciso falar para ele, é 1024, é 2048, é Full HD, é 4K. Você não precisa falar isso. Se você quiser, é um complemento, mas caso contrário, não precisa falar. Olha só, nossa! Pegou pesado aí, Gatti. Olha isso. Rapaz. O nosso violinista do AI Festival. Olha Já só. pega o seu violino e vem para cá, pô. Olha o cartaz aqui, ó. Achei bacana o cartaz e as pessoas tirando foto. Gente, sem brincadeira. Se vocês não vissem isso, eu vou dar um clique aqui para dar um zoom na tela. Ó, se vocês não vissem isso, vocês falariam que isso é gerado por IA? Inclusive, muito cuidado. Por favor, muito cuidado. Estão saindo vídeos, eu vou fazer um vídeo agora para vocês, mas estão saindo vídeos muito, muito, muito realistas. Por favor, muito cuidado com isso. Tem muito fake, né? Saindo aí. Inclusive, para alertar as pessoas, eu estava vendo no Instagram ontem, um canal que só mostra isso. Não vou nem divulgar o nome aqui, que eu não achei muito compliance, né? Porque ele só mostra acidentes. E as pessoas que olham, no início eu estava até assim, falei, meu Deus, o que aconteceu? Tipo, morreu todo mundo, sabe aquela coisa assim, aquele sentimento? Aí o outro também era pior ainda, o outro, só que aí que eu vi entender, eu fui nos comentários, é um canal que, para conscientizar as pessoas de, tipo, não dirigir embriagada, cuidado com bug jumping à beira do precipício, cuidado com andar de trem e você, de repente, não está devidamente segurando ali e tal. Então, assim, são alertas. Mas olha só, olha a qualidade dessa imagem. E agora, quer ver o melhor disso tudo? É eu vir aqui e falar assim, ó. Crie um vídeo com o mesmo contexto. E aí,
impressionante o que ele vai fazer agora, tá? Como eu disse, poderia ser via áudio, eu escrevi, e ele vai criar esse vídeo para mim com a mesma informação, com o mesmo contexto que eu havia solicitado. Como ele vai demorar tipo 2, 3 minutos para gerar isso, eu já vou pegar um aqui pronto, que eu tinha feito, só para a gente não perder tempo. É esse daqui, ó. Já tinha feito, tá? Para a gente não perder tempo. Aqui a imagem também. E aqui até colocou, tá vendo? Ribeirão Preto, inteligência artificial na prática. Olha aí, ó. Olha a foto aí, Gatti, ó. Fantástico, né? Mas olha o detalhes vídeo. estão ficando cada vez melhores, né? Porque dedo, essas coisas eram muito ruins. Ficava o dedo nascendo no meio da mão, umas coisas bagunçadas. Agora tá muito bom. Eu vou saltar, vou colocar só uns pedacinhos. Eu não sei se eu compartilhei com o áudio, mas eu acho que eu vou compartilhar com o áudio aqui, porque eu vou parar. Eu acho que vai no automático, viu, Marcão? Será? Se eu der play aqui, será que dá para ouvir? Não. Não, né? Então, deixa eu apresentar aqui. Para isto. Vou apresentar de novo. A tela inteira com o áudio. Agora sim, agora vai. Agora vocês vão ouvir. Eu não vou deixar o vídeo inteiro, não. Só uns pedacinhos, tá? Cultura histórica. Ecoa o som do violino. Uma presença marcante Olha isso. Pessoas de diferentes lugares se aproximam, tiram selfies, registram vídeos. Festival. A música se une à tecnologia, inspirando novas ideias e mostrando que criatividade e inovação caminham lado a transforma vidas e inspira o futuro. Isso dá para acreditar que é uma IA falando, gente. O vídeo são trechos criados por IA. Então, assim, sem palavras, tá? Tudo bem, Gatti, aí? Beleza? Estamos chegando num ponto meio preocupante, né? Tá difícil, tá difícil. Gente, a última parte é para falar sobre os agentes, tá? Então, esse é um agente que eu comentei com vocês, que é o... E só um ponto, tá? Aproveitando, Marcão, lá no AI Festival, o pessoal vai falar muito sobre isso aí. Os agentes são o novo momento da IA na aplicação do mercado. É engraçado, a IA tem 2 anos de mercado aí, e já estamos num novo momento, mas os agentes são esse novo momento de você melhorar consideravelmente os resultados dos seus prompts e até mesmo ter uma produtividade muito melhor. Que o Marco falou lá tudo de contexto, de melhore o seu prompt, deixe tudo no formato. Quando você coloca um agente, você já pressupõe que ele já sabe tudo aquilo após o momento da criação. Então, dali para frente, tudo que você perguntar já está parametrizado. É isso aí. Perfeito. Olha só, à minha esquerda, mesma coisa, tá? Só que agora eu vou clicar em criar agente. Isso no gratuito também funciona. Copilot Chat também funciona. Copilot Chat é o modelo do Copilot gratuito, porém no ambiente corporativo, ambiente empresarial. Tá bem? Vamos lá, criar agente. Vocês têm 10 modelos gratuitos pela Microsoft. 10 modelos. Que não precisa fazer nada. Sabe aquele livro que o Gatti colocou ali, aquele trecho, aquele print da tela? Eu tenho um agente para analisar. Eu vou até dar um clique, só para vocês verem. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se o zoom aparece. Aparece. Olha aí. Writing Code é um copilot, né? Um copiloto declarativo que fornece comentários sobre estilo de escrita, melhorando clareza, coerência, gramática, tom. Gente, tudo isso você pode personalizar com um bom prompt. Vocês criam o seu prompt. Não precisa usar este prompt aqui que ele está usando lá dentro da estrutura dele. Não. Inclusive, é grande, tá? É grande. Olha aqui, ó. Configurar. Olha o tamanho do prompt. Vou aumentar um pouquinho aqui para ver se dá para enxergar bem. Aí. Olha aqui como é grande o tamanho do... Puxa vida, tem hora que o meu zoom não... É o costume do Zoom It, né? Não vai. Bom, tudo bem. Ele tem só o travado. Ó, habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, 4, 5, 6. Vocês viram o tanto de contexto que tem nesse único agente?
Então, assim, dá para mudar tudo? Dá para mudar tudo. Você personaliza aqui. É para quem não tem o conhecimento, que é pegar um modelo pronto para usar ao seu favor. Mas vocês podem pegar isso aqui, ó, dar um Ctrl A, Ctrl C, vai lá no Word. Vou abrir aqui um Word, ó, só para comentar o que eu sempre dou como dica. Cola no Word. Aí chega aqui e fala, peraí, eu trabalho com advocacia, né? Eu sou advogado, então, peraí, treinar-me um texto existente? Até tudo bem, pode até deixar esse título aqui, mas aí você vai ajustar aqui, ó. Aqui. Por quê? Para o jurídico, de repente, você vai ter que colocar algumas palavras específicas. Aqui, por exemplo, pergunte qual tipo de texto. Nesse momento, viria petição, viria, de repente, oitiva, alguma súmula, sabe? Nesse formato jurídico. Então, você ajustaria o termo aqui para aquilo que você trabalha. É da área de vendas. Então, ajuste o texto, o discurso para a área de vendas. Tá bem? E um ponto então, legal disso daí, até aproveitando, Marcão, sim. eu tenho dificuldade de escrever prompt. Ok, usa esse cara para escrever prompt. Daí ele vira o seu prompter, né? Crie para mim um prompt para usar no Copilot de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O cara, ele vai construir para você o prompt adequado para você copiar e usar. Então você vai ter um agente de construção de prompt para agente. Inclusive, já que você falou disso, Gatti, aqui, ó, eu tenho um desse. Ele é específico para criação de prompt. O prompt coach lá embaixo. Aqui, ó. Esse cara. Então, sim, ele é específico para prompt, tá? Opa, alterar modelo não. Configurar. Ó, ele é específico. Pode reparar que tudo que está escrito aqui agora é de prompt. Tá? Então, tem as metas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e as instruções gerais. Tudo para prompt. Então, mesmo que você não saiba, não conheça, ele te ajuda a gerar o prompt para usar nele mesmo. Tá? Então, boa dica aí. Excelente. Mas vamos lá. Criar agente. Então, vou começar de novo para ninguém se perder. Ó. Criar agente. Eu cliquei aqui no criar agente. Não precisa usar modelo nenhum, tá, pessoal? Não precisa. Quando chegar aqui nessa tela, não precisa vir aqui e escolher uma das opções do modelo que eu falei. Não faça isso. Inclusive, eu vou só começar novamente. Deixa eu voltar aqui para o meu chat. Lá nos meus agentes, né? Tudo bem. Ó, criar agente. Tá bem bonitinho. Ó. Não clique em nenhum. E aí você começaria aqui. Direto, tá? Aqui. Configurar. Então, nesse momento, você troca o logo. Você coloca a descrição do seu agente. Essa descrição é tipo 2 linhas ali. O que você quer que ele faça? Tá? Não precisa ser muito específico, que agora aqui sim. Aqui você precisa gastar uns caracteres aí, tá? E assim, gastar mesmo. Vocês perceberam o tamanho aqui desse contexto? É mais ou menos isso. Isso daqui é só uma média de informações, ó. Ele tem aqui 308 palavras. 308 palavras e quantos caracteres com espaços? 1.900. 1973. É isso que você vai ter que gastar aí, mais ou menos, tá? Eu até jogaria para cima isso daí, para mais. Então, coloca aqui a descrição, a instrução, e aí a parte melhor. Conhecimento. É aqui que vai virar especialista o seu assunto. Então, se você colocar que é um arquivo em Word, em PDF, em TXT, em PPTX, em XLSX, ele vai se tornar especialista naquele tema. Então, se eu colocar por padrão, aqui... vocês viram que quando clicou, já trouxe uma lista. Essa lista é o OneDrive dele. É o OneDrive da conexão dele. Boa. Olha, coloquei um Excel aqui. Coloquei o Excel. E aí, gente, eu não sei o que colocar ali de pergunta nesse Excel, de tema nesse Excel. Eu vou colocar aqui só um pedacinho desse prompt. Deixa eu ver o que eu posso usar aqui. Pronto. Vou pegar só esse pedaço aqui. Este e o de baixo. Este e este. Os 6 não tem nada a ver. Tá bom, só esses 2. Pronto. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que vai acontecer. Ó, eu estou pedindo para ele me ajudar a escrever uma história, tá? E ensinar-me a escrever instruções. Pronto. Tipo, nada a ver, né, com o tema aqui, mas é só para vocês entenderem o que vai acontecer. Vamos colocar assim, agente do Excel. E vamos ver se a gente troca um logo também. Alterar o ícone. Deixa eu procurar alguma coisa aqui na minha máquina. Cadê?
agentes. Pronto, vou colocar este login aqui. Salvo. Prontinho. Novo agente, agente Fábio Gatti. Ixi. Pronto. Agente Fábio Gatti. Tá aí. Agora, se der errado, a culpa é minha. Sou esperto, né? Tem que fazer isso aí. Se esse agente vai gerar código, vai interpretar código, vai fazer alguma coisa, você liga aqui. Se não tiver nada a ver, não precisa ligar também. Ele vai gerar imagem, então liga aqui. Tá bom? Agora vamos ver se já está funcionando. Antes de eu criar, você já faz o test drive agora, tá? Quais informações existem nesse arquivo? Vamos ver. Estou chutando ali. Oremos. Trouxe Data Dictionary, olha lá, estrutura de dados. Trouxe valores, informações. Já gostei, já tá de bom tamanho. Aí você fala, Isso poxa vida, então eu vou pegar esse arquivo e esse agente vou compartilhar com a minha equipe. Opa, alto lá. Por que, Marco? Porque quando você clicar aqui no criar, que ele vai criar o seu agente, você vai ter que compartilhar esse agente com outras pessoas. Até aí, normal. Mas será que essas pessoas terão acesso ao documento resumo vendas que está aqui? Porque todo mundo pensa, é tão fácil, né? O link só funciona para você alterar configurações de compartilhamento. Aí eu venho aqui e falo assim, não, qualquer pessoa. Opa, olha aí, qualquer pessoa não. O agente só responderá com o conhecimento a que cada usuário tem acesso. Isso inclui o SharePoint, chat do Teams e e-mails. Então não adianta eu compartilhar o agente Fábio Gatti com o João Benito Savastano. Por quê? O Benito não tem acesso a essa informação. Só se você for lá, colocar esse agente especificamente com o link primeiro para o João Benito ter acesso, para depois você compartilhar o agente, porque agora é nulo. Eu posso compartilhar com todo mundo na empresa, mas o arquivo ninguém tem acesso, o que adianta? Então, gente, pensem nisso. Você tem um SharePoint global, general, ali, que está compartilhado com todos, você coloca o arquivo lá, e aí sim. Aí sim. Tá bom? Então, do jeito que está pronto, eu vou deixar aqui só você, botar o padrão. Aí tem um link. Como que eu faço para compartilhar com todo mundo? É só pegar esse link e colocar no chat. No chat do Teams? No chat do Teams. Simples assim. As pessoas vão clicar, vão adicionar, porque ele aparece mais ou menos assim, só para vocês terem ideia. O agente já está aqui, né? O meu já está funcionando, tá? O meu já está funcionando. Já tem telinha, já tem tudo, ó. A cara do Fábio Gatti. Eu já tenho aqui o agente funcional, mas para as pessoas não. Então, se tivesse tudo certinho, com os links, tudo certo, eles iriam ali no chat do Teams, você compartilha esse link e ele vai ter um botãozinho lá para adicionar. Deixa eu ver se eu coloco aqui só para vocês verem. Ó. Aqui, todos os aplicativos. Ó, só para mostrar. Dentro do Teams, aplicativos. Tá vendo que vai ter agentes aqui? Esses agentes podem ser publicados na empresa, então fica liberado para geral, ou não, tá? Ou não, ou é aquele agente específico que você vai colocar informação e ele está carregando. Então, a partir desse momento, se é um agente que funciona com outros arquivos, eu posso vir aqui, carregar um conteúdo para esse agente poder funcionar. Tá? E se eu fazer aquela pergunta que o Fábio fez, crie insights de vendas sobre o arquivo. Simples assim, gente. O resto, lembra que estava nas instruções? Por isso que é bom gastar 2.000, 3.000, 4.000 caracteres lá dentro, porque agora o restante é com ele. Aqui é só curtir o momento. Isso falar, daí, Marcão, tem um tópico muito importante, muito legal, que é um cara de conhecimento nosso aí, eu acho que você conhece bem também ele, Fernando Garcia. Para quem não sabe, é o papo do Power BI no Brasil. Cara, manja só um pouquinho, é diretor da Petrobras, de tecnologia, inovação. É um cara fora da curva. E ele falou lá atrás, eu fui num evento dele recentemente, e ele falou no evento, lá atrás eu tinha cravado
que os BIs iam revolucionar a forma que a gente analisava dados. Hoje eu estou cravando uma outra coisa. O Copilot vai revolucionar a forma que a gente analisa dados por cima do BI. Porque agora, a forma que o BI analisa são aquelas visões estáticas, que você consegue fazer filtros e tudo mais, só que são contextos únicos tratados lá na hora. Agora, quando você tem um Copilot vinculado ao seu modelo de dados, que nem está acontecendo aí, vinculado a todas as suas informações, você não precisa olhar um gráfico para perguntar algo. Você pode chegar para ele e falar assim, me mostre a tendência dos próximos 6 meses. Qual foi o mês que a gente mais vendeu para o cliente X? Traga o churn de não sei o quê, e absenteísmo de não sei o que lá. Então você traz a informação escrita, ele bate no modelo e traz o que você precisa, sem você ter que ter um BI pronto para aquilo. Então, a gestão à vista com BI continua sendo importantíssima para o grosso, para as informações mais importantes da empresa. Agora, aquele insight imediato que você tem, você não precisa abrir o modelo, sair cruzando DAX e fazendo um monte de cálculo e precisa de um especialista. Você só precisa do modelo publicado e a ferramenta certa. Agora, como que você publica um modelo desse, com dados sensíveis da sua empresa, com um monte de coisa, numa LLM normal do mercado? Não publica. Então é por isso que o Copilot traz essa grande diferença. Olha, enquanto o Gato estava falando, eu peguei e fiz tudo isso daqui. Eu gerei os insights de vendas, tá? Em 20 segundos, ali. Aqui está pronto. Aí eu pedi para ele gerar gráfico dos principais insights, ele só não entendeu isso, tá, gente? Ele não conseguiu gerar o gráfico, mas olha aqui, ó. Ele fez o desempenho por consultor, previsto, realizado versus previsto, os produtos mais vendidos, vendas por região, ou seja, foi um Power BI quase aqui, né? Só que escrito em tabela, né? Clientes com maior volume de vendas, e superação de metas, fantástico. Aí eu pedi para ele criar gráficos impactantes. Ele não conseguiu gerar, pode ver. Pode acontecer isso também, tá, pessoal? Pode acontecer. Ó. Não conseguiu. Ele repetiu as mesmas informações, mas não conseguiu gerar, tá? Então, este modelo aqui que vocês estão vendo, às vezes pode acontecer essas situações, e vocês, para não perder isso, podem clicar nesse botãozinho chamado Editar em Pages. Então, ele vai para onde? Ele adiciona essa informação dentro do loop, uma página do loop aqui, que vocês estão vendo agora, ó. Toda a informação está aqui. E ainda posso, tá vendo que ele está gerando ainda aqui. Ó. Pronto, terminou. Eu posso compartilhar com alguém ou simplesmente abrir dentro do Word. Então, essa informação ainda vai para o Word toda bonitinha, tá? Toda personalizada aqui. O meu vai abrir na web, deve abrir todo bagunçado. Mas eu posso gerar no Word desktop com toda a informação que eu quero, tá? Ó. Até que não é tão bagunçado, não. Mas eu poderia ter feito lá em cima para ele pegar todo o histórico, tá? Eu só fiz do final, só para vocês verem. Opa, era isso aí, Gatti. Perfeito. Só tudo isso, né? Marcos, você está aí ainda? Caiu da cadeira já? Dormiu? Olha, tá tem conosco? Perguntas aí, Gatti, você quer responder? Quer que eu responda? Peraí. Deixa eu ver quais perguntas são, que eu nem estou acompanhando. A Aline está respondendo, perguntando qual o nível de assertividade dos resultados apresentados. Conseguimos fazer a verificação de uma forma fácil? Aline, desde que, se essa informação seja feita a partir de um agente, eu vou arriscar aqui, tá? A assertividade está ali, ó, com a realidade. Agora, se você está fazendo com base num chat e essa documentação está tipo jogada numa pasta do SharePoint ou do OneDrive e tal, aí, por favor, eu peço que você faça a validação, porque pode ter algo discrepante. Mas com a gente, colocando o arquivo específico, cara, a gente sempre tem que validar. Pelo amor de Deus, tem que validar. Mas, assim, nesse caso, eu estou tranquilo, tá? Nesse caso específico, um ponto muito importante é a qualidade dos dados, tá? Data-driven, cultura data-driven. Isso aí, gente, muita gente já quer ir para IA, mas você olha, eu brinco que a minha cidade é o melhor exemplo possível que eu tenho para apresentar sobre cultura data-driven, porque você vai pegar numa base de dados cadastrada de vendas, você vai estar lá, Ribeirão Preto, Ribe Preto, Ribeiral Preto, Ribe.preto, Black Big River. Vai estar 400 formas escritas diferentes no mesmo lugar. Cara, como é que vai cruzar esses dados? Então, não adianta acreditar que toda a inteligência artificial vai revolucionar as suas informações se você não teve o mínimo preciosismo dos dados estarem corretos. Você pode usar IA para te ajudar a higienizar as informações, mas o ideal é que ela nasça pronta, certa. Então, assim, qual a assertividade? A assertividade dos seus dados. Eles são bonitinhos? 100%. Legal, pessoal.
Maravilha, que imersão aí, muito bem, muito bom mesmo. Quando vocês tomam uma água aí, deixa eu só agradecer o pessoal que está aqui online com a gente. E tem algumas perguntas aqui, algumas o Fábio já fez, mas vamos falar aqui de novo, que acho que fica mais gravado aqui para o pessoal que está assistindo nas outras plataformas. Então, agradecer aí o Manuel Loureiro, que está por aqui, até falou do Benito aí, que inclusive não apareceu, né? Mas deve ter Eu tido estou algum preocupado problema com lá. ele. Não, tranquilo. Não vai faltar oportunidade. O Matheus também estava aqui. Obrigado aí, Matheus. Quem mais? Teve aqui o João Paulo Bezerra dos Santos também. Obrigado, João Paulo. Aí tem uma pergunta aqui já do Manuel. Ele fala assim, viu, Marcos? Muito nessa questão aí de a IA roubar os empregos e tudo mais, né? Então ele fala um pouquinho assim, li na web que muitas empresas estão realizando, estão fazendo que a IA não responde a todas as perspectivas, estão fazendo, ou seja, fizeram mal em despedir as pessoas, né? Porque a IA não é uma varinha mágica, que há coisas que só o ser humano faz. Então aquele movimento que muita empresa aí demitiu gente em troca da IA, mas que não é bem assim, né? Então comenta um pouquinho aí sobre isso. Eu acho que as pessoas, até no início, né, a própria mídia, né, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente faz uma leitura precipitada e a própria mídia parece que converge os humanos aí num caminho que a gente tem que analisar. Então, assim, quando eu ouvi, a IA vai tirar o emprego vou dar um exemplo, né? Não, justamente não é essa categoria, mas só para você entender. Vai tirar o emprego dos cabeleireiros. Eu falo, cara, não faz sentido, né? Então, assim, não tem nada a ver, as pessoas se preocuparam à toa. Inclusive, eu vou falar uma questão para vocês. Ano passado não, ano retrasado, eu dei muito, mas muito, acho que foram 600 categorias dessas pessoas do ramo jurídico, principalmente, que fizeram um treinamento com medo da IA. E assim, gente, não precisa ter medo da IA. Ela está aqui para apoiar vocês. Ela consegue fazer 40, 50, talvez 60% do seu trabalho. Mas o restante é você que está aí. Entre a cadeira e o teclado que vai ter que concluir. Então, assim, tranquilidade, tá? Use ela como um parceiro, como um assistente mesmo. Um ponto que eu acho que tem que ficar muito claro sobre esse assistente é o quanto que ele é empoderado na mão de uma pessoa especialista. Então, assim, você tá com receios de perder o emprego, é porque você não é especialista. Se você for, você vai usar a ferramenta. Então, pessoas que não manjam perderão empregos para pessoas que manjam. E é só. Não é que ela vai substituir você integralmente, de forma autônoma, como se fosse um robozinho que recebe o chamado, faz o pedido, cozinha e entrega. Mas, sim, ela veio para empoderar consideravelmente pessoas e que os resultados são muito divergentes quando você bota na mão de um leigo, por exemplo, eu, na área de design, o que eu sei? Nada. Eu sei o básico para poder montar minhas coisinhas. Se eu colocar lá para gerar algumas artes para mim, vai gerar, poxa, vai substituir um eventual freela que eu ia contratar, vai substituir por uma eventual coisa. Agora, substituir todo um design realmente de arte. Agora, se você pega um técnico de arte que sabe fazer os pedidos corretos, que sabe comunicar da forma adequada, encontrar os problemas quando que é gerado, aí isso empoderou consideravelmente o usuário. Não vai substituir, mas vai empoderar. Boa, perfeito. E essa é a ideia mesmo, viu, do AI Fashion, é justamente isso, quebrar um pouco esses paradigmas, aproximar as pessoas aí que ficam com esse medo, né, de entender primeiro a tecnologia, de como usar de forma benéfica, em seu benefício, mas também de tirar esses paradigmas aí que vai substituir o emprego de todo mundo, né. Deixa eu ver quem mais, o João Paulo, ele disse aqui, o Copilot, na hora que vocês estavam mostrando aí, um sonho realizado, né, traz insights. O Guilherme perguntou, o Fábio já respondeu aqui, mas dá uma pincelada aí. Primeiro, obrigado, Guilherme, por participar aí. Se logo o depois ele Copilot cria mandou também. macros, né? Logo depois ele mandou também se o Power Query se ele cria também no Copilot. Isso. Ele não vai criar a macro lá no VBA escrito. Ele não vai criar a query lá no código M do Power Query escrito, mas ele vai criar para você o prompt. Ele vai criar o código. Daí você copia,
e cola. E ele traz instruções de como fazer, né? Ele ainda fala, para você colocar essa macro, você gostaria de... E ele traz também insights, tipo, você gostaria de acrescentar uma interação com o usuário, com uma caixinha de message box, de você deseja realmente realizar essa macro. Então ele traz insights de complemento da macro, tá? Nestes casos específicos, as outras linguagens relacionadas a código hoje estão superiores ao Copilot, tá? Consideravelmente. Então, assim, é um código muito complexo. Vai lá para o Omnichannel 4, o Omnichannel do GPT, vai lá para o DeepSeek, vai para o... qual que era o outro lá que estava bom para caramba? O Matheus vai me xingar agora. Ele fala, toda vez eu falo para você, toda vez você esquece. Enfim, tem outras ferramentas ali de IA para código, por exemplo, que estão melhores do que o Copilot. Maravilha. Aí depois o Manuel fala que também, que na hora que você estava mostrando ali, que ele tem e usa ali a versão 365 para 6 pessoas. Você respondeu aqui. Depois teve a Aline falando da qualidade ali das imagens, né? Na hora que o Marco estava mostrando ali, imagem e vídeo, né? Inclusive do som, ela falou, pô, a qualidade do som está muito boa. O João Paulo que pediu para falar do evento, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o AI Fashion novamente. Deixa eu ver quem mais aqui. A Aline, agradecendo a Aline que está aqui. Você já respondeu também a Aline, né? O nível de assertividade dos resultados, Power Query. E acho que é... Deixa eu ver quem mais. O Manuel brincando com o Benito aqui novamente. Só agradecendo aqui. Acho que é o isso, Manuel, pessoal. ele é português e mora na Suíça. Agora já é quase meia-noite lá para ele. Tá aí acompanhando a gente. Legal. Bom, pessoal, acho que é isso. Agradecer novamente a presença de vocês. Se quiser deixar mais algum recado aí final, essa live vai ficar gravada aí também nas redes, quem puder assistir depois. Mas deixa o recado final de vocês aí, e eu vou dar uma pincelada aqui também sobre o que a gente está preparando para essa semana. Mas agradecendo novamente a presença de vocês aí, esse conteúdo fantástico que vocês fizeram, ferramentas realmente inclusivas aí de profissionais que possam usar de forma prática, isso na prática, né? A gente fala, usar na prática, né? No dia a dia, né? Todo mundo tem o Office lá, o Word, o Excel, tem as planilhas ali. Então, assim, é como usar isso e extrair valor de uma tecnologia, né? Então, acho que isso é o grande valor realmente que vocês mostraram aí. Boa. Bom, Marcos, de novo, muito obrigado aí pelo convite, por ter nos chamado para fazer parte. Estamos à disposição. Eu acho que posso falar pelo Marco, e sempre que chamarem, estamos à disposição aí. Só retomando para todo mundo ali, esse vídeo vai ficar gravado. Lá no comecinho a gente tem a nossa apresentação, lá tem nossos QR Codes com os canais, os links. Juntem-se a nós ali, que se quem sabe num futuro a IA tomar conta de tudo, dominar as máquinas, dominarem tudo, é importante que a gente mantenha nosso networking, que vai nos sobrar isso daí. Mas por enquanto ela é só uma agregadora. Então, obrigado de novo a todos. Marcão, valeu de novo por ter aceitado o convite aí. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto sempre. Agradecer muito aí por essa oportunidade, viu, Marcos? Gratidão pelo convite. Foi muito bom, cara. E assim, esse público invejável que está aqui, gratidão também, pessoal. Muito obrigado pelas participações, pelas perguntas, pelas interações. E deixar aqui siga o Dicas do Aurélio, né? Então, eu estou precisando de novos inscritos lá, por favor. Eu vou colocar esse vídeo com autorização do Marcos, claro, mas eu vou colocar esse vídeo lá no canal do YouTube também, para fazer a divulgação até do AI Festival, tá bom? Então, se o Marcos me autorizar, vai ser colocado também lá no meu canal. Beleza? Claro. Show. Claro. Autorizado. Sigam aí, pessoal. Como o Fábio falou, tá aí no link para vocês. Então, siga todo mundo aí. Acho que vocês puderam ver um pouquinho aqui do conteúdo que esse pessoal produz aí diariamente. Então, realmente é um conteúdo valoroso, valioso. Então, sigam todos aí. E, novamente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. E, com certeza, vamos fazer vários outros desses, tá? Top. Maravilha. Valeu, então. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, a gente encerra aqui, então, essa live do AI Festival, a live de esquenta do AI Festival. O AI Festival vai acontecer agora no próximo sábado, dia 12/7, em Ribeirão Preto, de forma presencial, mas, como eu disse, a gente está planejando rodar esse evento pelo Brasil. Mas se você é aqui da região, convido você a participar. A gente vai ter um conteúdo, vou até pegar minha cola aqui,
A gente vai ter um conteúdo de alto nível realmente, a gente vai trazer o Léo Cândido falando ali sobre a inteligência artificial do novo mundo, como extrair valor da inteligência artificial. Depois a gente vai trazer o Bruno Mello, que da Many Content, vai falar ali como usar a inteligência artificial no marketing digital. A gente se preocupou muito em trazer conteúdos que todas as empresas, todas as pessoas realmente pudessem utilizar na prática. Então, vocês vão ver que tem temas financeiros, temas de automação, tema até de marca pessoal. Então, como você usar a inteligência artificial, essa é a nossa preocupação, tá? Depois o Ale Klepa vai falar sobre como usar IA de forma sem código, programar sem colocar a mão no código. Depois a gente vai ter ali algumas demonstrações práticas, é um evento bem prático também, a ideia não é só trazer conteúdo, mas conteúdos práticos para vocês. Depois a gente vai ter o Rodrigo Fernandes, que vai falar sobre finanças. O Fábio deu um exemplo aí de como usar dentro do Copilot, mas a gente vai trazer realmente como a IA está revolucionando as finanças. Depois a gente vai ter a Flávia Gamonar falando ali de como usar a IA para fortalecer sua marca pessoal. E por fim o Rick Neves, que vai falar de NHN, como automatizar tarefas e também extrair valor dessas ferramentas. Então, assim, se você ainda não se inscreveu, aproveite. Os últimos ingressos do primeiro lote estão se encerrando aí na quarta-feira. Então, aproveite para se inscrever. Vai ser um evento de imersão realmente prática em Ribeirão Preto, uma coisa que não é tão comum assim. A gente trazer conteúdos de pessoas de fora, de alto nível, para trazer conteúdos para vocês. Então, eu convido todos a participarem, acessar aí o AI Festival, o site da AI Festival, conhecer mais, e também as nossas redes sociais. Então, novamente, agradeço a todos aí. E amanhã tem mais. Siga as nossas redes aí, que vocês vão saber os próximos temas das próximas palestras, o próximo bate-papo dessa semana. Tá bom? Um abraço e até mais.